Olá, tudo bem? Boa noite para você que está acessando esse vídeo agora à noite. Bom dia, boa tarde se você está em outro horário. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos sobre disciplinas espirituais. Estamos falando sobre disciplinas espirituais de abstenção. São aquelas que a gente deixa de fazer. Como, por exemplo, jejum, a gente deixa de comer, ou então a disciplina da frugalidade, que foi da semana passada, onde a gente abre mão de luxos e exageros por uma vida mais simples, né? E hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre a disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição. Segredo ou discrição. O que seria essa disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição? Essa disciplina seria nada mais, nada menos do que a gente abster ou deixar de tornar conhecidas as nossas obras, as nossas qualidades. É uma disciplina extremamente difícil. Por quê? Porque a maioria das pessoas gosta de tornar público aquilo que faz, especialmente para se autopromover. Alguns falam que é marketing pessoal, mas na verdade passa até por um certo orgulho, uma arrogância, prepotência muitas vezes, essa necessidade de ser reconhecido, de que as pessoas saibam o que a gente faz. Então, por exemplo, tem uma música que muitas igrejas cantam há algum tempo, que é Tua Graça Me Basta, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, não é? E aí, assim, será? A pergunta que fica é, será? Então faz o teste, tenta desenvolver essa disciplina espiritual de abstenção, do segredo ou da discrição, deixando de tornar conhecidas as suas obras, as suas qualidades. Tem gente, por exemplo, que não consegue, se você pedir para ela, olha, me fale 3 qualidades suas e 3 defeitos, ela não dá conta, porque ela tem medo de falar algum defeito, e você que perguntou, de repente, passar a olhar para essa pessoa de outro jeito e tal. Mas enfim, a disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição passa muito pela questão da humildade, né? O que importa, então, é evitar a nossa promoção pessoal. Claro que desde que isso não envolva nenhum tipo de mentira, por exemplo. Mas evitar a promoção pessoal. Eu não preciso ficar me promovendo, você não precisa ficar se promovendo. E essa disciplina vai nos ensinar isso. A gente ser mais humilde, a gente conseguir entender que está tudo nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor, né? Que Ele é quem precisa saber o que somos, quem somos, o que fazemos, o que não fazemos, tá certo? Agora, essa disciplina do segredo, né? Essa disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição, ela vai nos ensinar, quer queira ou quer não, vai nos ensinar controlar um apetite por fama, por aprovação, ou mesmo pela atenção dos outros. A gente precisa, na verdade, da graça de Deus para poder conseguir controlar isso, né? E aí essa disciplina de abstenção, segredo ou discrição vai nos ajudar, pela graça de Deus, a gente conseguir controlar esse apetite por fama, por reconhecimento, por, enfim, diversas situações que acabam denegrindo até a nossa imagem, porque pessoas que ficam se autopromovendo o tempo todo são pessoas realmente complexas, são pessoas realmente que causam situações muito desagradáveis. Eu passei o computador na frente da câmera, né? Desculpem, tá? Que hoje ele está aqui no meu colo. Então, enfim, como eu estava dizendo, pessoas que ficam se autopromovendo, que ficam querendo alcançar fama, né? A gente vê programas de televisão, realities, a gente fala os realities, né? Os programas do dia a dia ou da realidade, essas Big Brother da vida, outros programas nos canais fechados tem também, e a gente vê muito as pessoas passando por essa dificuldade. Então, porque tem a necessidade dessa fama, necessidade de ser reconhecido, necessidade. Tem gente que é tão carente que necessita da atenção das pessoas que estão ao seu redor. Então tem gente que precisa chamar a atenção. A disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição vai nos ajudar a controlar esse apetite por necessidade, por exemplo, de atenção, necessidade de ser reconhecido. Tem gente que faz uma coisa para você, se você não fizer um elogio de volta, principalmente se for publicamente, para ela não adiantou, não teve
valor nenhum, um muito obrigado que você disse. Então, tem pessoas que têm essa necessidade. Essa disciplina espiritual vai ajudar a controlar essa gana por fama, por respeito, no sentido de reconhecimento, de aceitação. Então, assim, o interessante é que, praticando a disciplina segredo ou discrição, aí cada autor coloca como uma nomenclatura, não importa, a gente vai aprender a gostar de ser desconhecido, na verdade, e até aceitar ser incompreendido muitas vezes, sem perder paz, alegria, sem perder um estado de espírito bacana do dia a dia. Agora, na prática dessa disciplina espiritual do segredo ou da discrição, a gente vai experimentar de maneira contínua um relacionamento com Deus, independente da opinião das pessoas. Isso não importa, o que importa é o nosso relacionamento com Deus. Eu quero citar o Salmo 31, verso 20, por exemplo, que fala assim, que no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação o proteges das línguas acusadoras. Isso é a afirmação do Salmo 31, verso 20, tá? E aí, eu anotei uma frase de um escritor que fala muito sobre disciplinas espirituais, e ele diz que uma das maiores falácias da nossa fé, e na verdade um dos maiores atos de incredulidade, é a ideia de que nossos atos espirituais e virtudes precisam ser exibidos e conhecidos. Vou repetir uma frase que meio que sintetiza a ideia da importância da disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição, né? Abre aspas, uma das maiores falácias da nossa fé, e na verdade, um dos maiores atos de incredulidade é a ideia de que nossos atos espirituais e virtudes precisam ser exibidos e conhecidos. Isso é uma falácia, isso é uma ação ou um ato de incredulidade, na verdade, tá bem? E aí existem aí esforços até frenéticos de grupos religiosos, de líderes religiosos, até de indivíduos, né, que participam de algum movimento religioso, para se exibir e afirmar-se de maneira a ter reconhecimento, ter fama, ter atenção. Isso aí nada mais é do que uma revelação da sua falta de essência, de substância e falta de fé, porque gera até a ideia da incredulidade, essa necessidade de ser reconhecido, especialmente pelas outras pessoas. O reconhecimento é de Deus, é Ele quem nos reconhece. Mateus 5,14 tem uma afirmação de Jesus que disse assim, ó, uma cidade construída sobre uma colina não pode ser escondida. E se a gente olhar as histórias dos evangelhos, vão contar como que Jesus e os seus amigos e discípulos, os que estavam ao seu redor, tentaram todo tempo evitar as multidões. Eles não conseguiram. E aí se a gente for para Marcos 7, 24, Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 24, a gente vai ter, por exemplo, a ideia de que nós podemos dirigir os nossos esforços para o cultivo de uma fé que seja impossível de esconder. Desculpem. Então, essa ideia de uma fé impossível de esconder é a ideia de Jesus lá de Mateus 5,14. Uma cidade construída sobre uma colina não pode ser escondida. E tem pessoas que ficam se esforçando por aparecer, se esforçando por ser conhecidas, se esforçando por ter a atenção dos outros, né? E aí vale dizer que a disciplina de abstenção do segredo ou da discrição, quando corretamente praticada, coloca, vamos dizer assim, agora numa linguagem até um tanto quanto do meio empresarial, né, vamos dizer assim, coloca o nosso departamento de relações públicas inteiramente nas mãos de Deus. Quem vai tornar público o que eu faço, as minhas obras, as minhas qualidades, não sou eu, não é você. Nosso departamento, abre aspas, fecha aspas, departamento de relações públicas está nas mãos de Deus. É Deus quem vai fazer a nossa campanha aí de divulgação de comunicação. Nós não temos essa necessidade. Nós precisamos entender, e aí olhando lá de novo a ideia de Mateus 5,14, que ele acendeu a nossa candeia, a nossa chama, a nossa vela, para que sejamos a luz do mundo. Ele acendeu.
e não para estarmos escondidos debaixo de uma cama, debaixo de um lugar às escondidas. Foi Ele quem acendeu a luz em nós, somos a luz do mundo. Então é fato que, naturalmente, o cristão vai ser, de alguma forma, visto, porque ele vai fazer diferença. O segredo implica que nós deixamos que Ele, Deus, decida quando nossas obras serão reconhecidas e a nossa luz notada. Essa que é a diferença. Então, muitas vezes a gente fica pensando que fazendo divulgação, dizendo o que faço, o que não faço, minhas obras, minhas qualidades, que assim é que nós estamos brilhando a luz, né, de ser a luz do mundo, para ser o sal da terra e luz do mundo, sal da terra. Quando eu entendo a disciplina de abstenção do segredo, eu passo a permitir que Ele, Deus, o nosso Senhor, decida ou tenha a decisão de quando essas nossas obras, as nossas qualidades, aquilo que nós fazemos como cristãos, como cristãs, quando que isso vai ser reconhecido e quando é que a luz que em nós brilha será notada. Então é fato que vai ser notada. Diz uma cidade em cima de um monte não pode passar desapercebida. Uma vela, uma lamparina acesa debaixo de uma cama não tem condição. Ela precisa ficar num lugar onde seja vista, visível. Agora, o que não dá é para que eu queira me fazer, a me autopromover, vamos dizer assim, fazer a minha autopromoção. Tem muito crente, muito cristão fazendo isso, né? O segredo nos ensina duas coisas, amor e humildade diante de Deus e do próximo. Então, essa disciplina do segredo vai ensinar o amor, vai ensinar a humildade. Por quê? Porque eu vou abrir mão de mim mesmo, eu vou entender que eu não preciso de fato ser reconhecido por ninguém, que é o Senhor quem reconhece, que a minha luz vai brilhar quando Ele decidir, que as minhas obras serão conhecidas quando Deus quiser que elas sejam. Então, quando nós entendermos isso, nós entenderemos a importância da dinâmica da disciplina espiritual de abstenção. Isso de abstenção, segredo, ou discrição, né? Ser discreto nas obras, nas qualidades. Algum tempo atrás, numa igreja que eu participei, uma igreja presbiteriana independente que eu participava, em ministérios e tudo mais, eu ainda não era pastor, mas é evidente quando a gente percebe pessoas que têm necessidade de ficar se autopromovendo. E depois, já quando pastor, também percebia isso, e a dificuldade que é do líder, né, de ministério, dos líderes da igreja, presbíteros, diáconos, presbíteras, diaconisas, pastores e pastoras, líderes de maneira geral de ministérios diversos, como é difícil quando tem pessoas desse jeito no grupo que a gente está liderando. Porque, veja bem, se as pessoas estão esperando reconhecimento, esperando que especialmente o líder, a líder, possa fazer elogio, falar publicamente, isso é bacana, faz parte. Diz uma regra da área dos recursos humanos, que é a seguinte: se você tiver que chamar a atenção de alguém, faça isso em separado, em particular, em secreto. Se você tiver que elogiar alguém, faça isso publicamente, diante dos outros. Isso é abençoador. Isso é da área dos recursos humanos, do campo empresarial. Isso funciona para todas as áreas, inclusive na igreja e nos ministérios. Agora, como é difícil as pessoas entenderem que Filipenses 2:3, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, tem que fazer sentido. Diz assim: nada fazer por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. E eu, antes de ser pastor, participava de ministérios, depois sendo pastor, cansei de ver pessoas com necessidade de receber elogio. Precisam desenvolver a disciplina espiritual de abstenção do segredo ou da discrição. Um dos autores que eu li em relação a disciplinas espirituais faz até uma sugestão bastante drástica, até vou até falar aqui, mas talvez você até torça o nariz também, porque ela é bem difícil. Olha a sugestão do autor, diz assim: se você deseja experimentar o fluir do amor, na próxima vez em que estiver numa situação onde haja competição, ore para que as outras pessoas sejam excelentes, para que as outras pessoas sejam mais elogiadas e para que as outras pessoas sejam mais usadas por Deus do que você mesmo. Torça realmente por elas e alegre-se com o sucesso delas. Sugestão difícil? Eu vou ler de novo aqui, ó. Se você deseja experimentar o fluir do amor, na próxima vez em que estiver numa situação onde haja competição, ore para que as outras pessoas sejam excelentes,
para que as outras pessoas sejam mais elogiadas, para que as outras pessoas sejam mais usadas por Deus do que você mesmo. Torça realmente por elas e alegre-se com o sucesso delas. Interessante, é difícil, né? Eu achei dura também essa sugestão desse autor que fala sobre disciplinas espirituais. Ele estava falando dessa disciplina espiritual da descrição, né? De a gente abrir mão de nós mesmos e deixar que a nossa luz brilhe quando Deus decidir que ela tem que brilhar. Então também achei bastante dura. No entanto, ele faz uma observação após essa sugestão que eu vou ler. Se os cristãos, abre aspas, se os cristãos em toda a parte fizessem isso uns pelos outros, a terra logo se encheria com o conhecimento da glória de Deus. Se os cristãos fizessem isso em toda a parte, uns pelos outros, a terra logo se encheria com o conhecimento da glória de Deus. Porque a disciplina do segredo pode nos levar a esse tipo de experiência maravilhosa. O segredo nos proporciona isso, torcer pelos outros, se alegrar com os outros. Eu sempre não, mas muitas vezes digo que aquele verso bíblico que diz assim, que nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A parte do chorar com os que choram a gente faz tranquilamente. Porque quando eu choro com quem está chorando, parece que isso me alivia, porque o outro está passando por um momento ruim. E aí eu choro com ele, me compadeço. Agora, se alegrar com os que se alegram está cada vez mais difícil numa sociedade pós-moderna extremamente utilitarista, individualista e egoísta, onde as pessoas, quando veem a vitória do outro, em vez de se alegrar com aquilo, com a bênção do outro, questionam por que ela e não eu. Questionam, Deus, por que o Senhor falou com ele e não falou comigo? Por que o Senhor abençoou ele e não a mim abençoou? Então, chorar com os que choram parece não ser difícil. É uma hipótese, né? Agora, se alegrar com os que se alegram é uma hipótese que seja mais complicado nessa sociedade egoísta que a gente está vivendo, bem individualista, bem complicada, nesse século XXI onde estamos inseridos. E quando eu pratico a disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição, eu abro mão de mim, torço pelo outro, feliz com a vitória do outro, entendo que a minha luz vai brilhar quando Deus decidir que ela tem que brilhar, que as minhas obras e qualidades serão reconhecidas quando Deus decidir que elas devem ser reconhecidas. Isso é uma bênção, é uma evolução na caminhada cristã, praticar a disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição. Outra coisa que eu gostaria de destacar, já para ir finalizando aqui o nosso estudo, esse breve estudo, estamos chegando já em 18 minutos, né? É que o segredo ou a discrição tem ainda uma outra importante dimensão como disciplina espiritual. No nosso esforço para servir a Deus, surgem sempre necessidades, tá certo? E elas devem ser tratadas, em geral, olhando somente para Deus, né? Ou seja, quando eu estou no serviço do reino, né, servindo a Deus, surgem necessidades. O que é que nós normalmente fazemos? Saímos contando para os outros, para todo mundo, o que há uma necessidade. E a ideia da disciplina de segredo ou discrição é que quando me surgir uma necessidade, mesmo na prática do serviço ao reino de Deus, é que eu me mantenha calado. Que eu não saia contando para os outros essa necessidade. Porque eu vou crer que Deus mesmo vai se encarregar de cuidar de todas as coisas. Então, quando nós conseguimos ver necessidades que foram compartilhadas apenas com Deus, então, por exemplo, eu vou praticar a disciplina espiritual de abstenção do segredo da discrição e eu estou vivendo momentos de dificuldades e necessidades e aí como estou praticando essa disciplina, não vou sair falando com ninguém. Eu compartilho e falo só com Deus. As minhas necessidades, as minhas angústias, as minhas dores, não compartilho com ninguém, não saio contando, não saio pedindo oração, falo com Deus, porque eu estou nessa prática dessa disciplina do segredo da discrição. O que acontece quando eu vejo essas minhas necessidades sendo supridas? Se eu não compartilhei com ninguém, só com Deus, a minha fé na presença dele, no cuidado dele, com certeza sofrerá um aumento grande. Porque eu não compartilhei com ninguém, eu não falei com ninguém das minhas necessidades, dos meus anseios, das minhas dificuldades. Eu só compartilhei com Deus. Porque eu estou no desenvolvimento e na prática da disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição. E aí quando eu vejo as coisas acontecendo, eu entendo que Deus está comigo, que Deus está cuidando, que Deus está abençoando. Porque eu não compartilhei com ninguém, só me resta aumentar a fé cada vez mais nesse Deus que é maravilhoso e cuida de mim.
Agora, se sempre a gente sai falando para os outros sobre as nossas necessidades, a nossa fé e toda a nossa vida espiritual vai acabar sofrendo em relação a isso, porque normalmente as pessoas ajudam, né? E aí, às vezes não ajudam necessariamente porque Deus tocou no coração e abençoou para isso, mas porque as pessoas querem ajudar. Então, eu volto a dizer, a prática da disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição, quando eu não torno público as minhas obras, as minhas qualidades, quando eu não estou preocupado se a luz minha está brilhando ou não está brilhando, o que eu sei é que eu vim para ser luz do mundo e a minha luz vai brilhar quando Deus quiser que brilhe. O que eu sei é que as minhas obras, qualidades, feitos, serviço ao reino serão reconhecidos quando Deus quiser e se Ele quiser que sejam reconhecidos. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que quando as necessidades que surgirem na caminhada da fé, no serviço do reino, a igreja, eu compartilho com Ele e não com os outros, e aí eu vejo as coisas acontecendo, com certeza a minha fé, a minha vida espiritual vai sofrer acréscimos, vai sofrer aumento, a minha fé vai aumentar, a minha vida espiritual vai ficar melhor, porque eu estou vendo que é o cuidado de Deus e a partilha e o compartilhar com Ele, só com Ele, levou a ação dele sobre a minha vida. Faça isso, pratique a disciplina espiritual de abstenção, segredo ou discrição. Seja discreto, espere que Deus te honre, espere que o reconhecimento venha dele, que sua luz brilhe a partir dele e da vontade do momento dele. Não se preocupe com os outros, não se preocupe com a aceitação dos outros. Tem gente que sofre tanto com isso, faz, não tem uma palavra de elogio, um feedback positivo, um retorno das pessoas, e aquilo magoa, aquilo machuca. Não se permita machucar. Desenvolva essa disciplina na sua vida. Seja abençoado por Deus, seja abençoado por Deus. Eu espero que Deus te abençoe com esse estudo, que Deus te abençoe com essa disciplina espiritual e que você seja servo e serva de Deus, que consegue esperar o tempo dele para que a sua luz brilhe e que isso seja uma bênção na sua vida, que sua fé seja fortalecida, que você cresça e seja uma bênção nas mãos de Deus. Deus te abençoe, uma ótima noite, um ótimo dia. Eu espero que esse estudo tenha sido bênção e eu quero dizer que na próxima semana a gente segue ainda com mais uma disciplina espiritual de abstenção e aí depois a gente vai para as disciplinas espirituais de engajamento. Deus abençoe você e a sua família.